Noor era a esposa mais amada do rei Hussein da Jordânia. Ela não tinha raízes reais e nasceu e foi criada na América. Mas isso não a impediu de se tornar rainha da Jordânia. Depois da morte do marido, ela desapareceu da vida real da Jordânia. Por que será que ela teve que sair do país? E onde será que ela está agora? Continue assistindo para conhecer essa incrível história dessa mulher. Quando o rei Hussein da Jordânia se casou com uma jovem estudante americana, Lisa Najib Al-Alab, em 1978, ninguém acreditava que a união duraria. Naquela época, o rei tinha 43 anos e sua esposa 27. Lisa usou um vestido branco modesto durante a cerimônia de casamento e parecia muito mais jovem do que sua idade. O rei parecia muito mais velho que ela. Ele realmente tinha mais experiência de vida. Já houve 3 casamentos mal-sucedidos. Este foi o 4º casamento. Ele finalmente encontrou a mulher de sua vida? As pessoas estavam céticas em relação a esse relacionamento. O casal não tinha apenas uma diferença significativa de idade, mas também de origem. Lisa não tinha raízes reais, ela nasceu e foi criada na América. Quanto ao rei Hussein, ele governou o país desde os 16 anos. Ele pertencia à grande dinastia Hashemita e também era considerado descendente do profeta Maomé. Como pessoas tão diferentes podem ficar juntas por tanto tempo? Era difícil acreditar que esta doce menina americana pudesse se tornar uma verdadeira rainha. No entanto, este casamento tornou-se o mais longo da vida do rei. Eles viveram juntos por 21 anos e poderiam ter vivido ainda mais se a doença não tivesse tirado a vida de Hussein. De uma doce menina americana, Lisa tornou-se a rainha Noor, uma mulher poderosa, influente e respeitada. Como uma simples garota americana conseguiu se tornar esposa do rei? Lisa Najib Al-Alab nasceu em Washington, Estados Unidos, filha de Najib Al-Alab e Doris Karkist. Seu pai era descendente de sírio-libaneses, sua mãe era da Suécia. O bisavô de Lisa, Elias Al-Alab, veio para Nova York por volta de 1891 e foi um dos primeiros emigrantes sírio-libaneses. O pai de Lisa era um cientista cristão, piloto de testes experimentais da Marinha, executivo de uma companhia aérea e funcionário do governo. Ele também é conhecido por fazer o primeiro voo transcontinental a jato da história americana e por servir como presidente da Pan-Americano de 1969 a 1972. Como você pode ver, a família de Lisa não tinha origens reais, mas era privilegiada, rica e respeitada. Eles viviam na América, mas lembravam-se das suas raízes árabes. Posteriormente, isso ajudaria Lisa a ganhar respeito na Jordânia. Lisa Najib Al-Alab é bacharel em Arquitetura e Planejamento Urbano pela Universidade de Princeton. Depois mudou-se para a Austrália, onde trabalhou para uma empresa especializada em planejamento de novas cidades. Devido à sua herança síria, Lisa sempre se interessou pelo Médio Oriente. Depois de um ano, ela aceitou uma oferta de emprego de uma empresa britânica de arquitetura e planejamento, que havia sido contratada para projetar um modelo de centro da capital em Teherã, no Irã. Ela então ingressou na escola de pós-graduação em jornalismo da Universidade de Colômbia enquanto trabalhava temporariamente como pesquisa em instalações de aviação em Amman. Ela aceitou um cargo na Ali Airlines e eventualmente se tornou diretora de planejamento e design de instalações. Naquele momento, ela conheceu o rei Hussein da Jordânia. Eles se viram pela primeira vez no inverno de 1976, quando Lisa estava viajando com seu pai, então presidente do Conselho Consultivo Internacional da Royal Jordanian Airlines, para uma cerimônia que celebrava a compra do primeiro Boeing 747 da Royal Jordanian Airlines. Uma grande tragédia ocorreu na família real jordaniana apenas um ano depois. A rainha Lia morreu num acidente de helicóptero. Para o rei Hussein foi uma tragédia colossal. Ele amava muito a esposa e criou com ela 3 filhos, 2 biológicos e um adotivo. Além disso, o rei já havia se casado 2 vezes antes. Casou-se pela primeira vez na juventude com a prima de 3º grau de seu pai, a princesa Diná, que lhe deu uma filha. Na segunda vez, casou-se com uma garota de origem britânica, Toni Gardiner, que se tornou princesa Muna e lhe deu 4 filhos. O filho mais velho deste casamento é o atual rei da Jordânia, Abdullah II. Portanto, ao conhecer sua futura 4ª esposa,
O rei Hussein era pai de 8 filhos de 3 mulheres diferentes. Ele também teve um filho ilegítimo, Timothy, da atriz americana Susan Cabot. Em 1977, o rei Hussein ficou viúvo, mas seu coração exigia um novo amor. Liza Alabi foi a mulher que o ajudou a esquecer a tragédia e a ser feliz novamente. O encontro ocorreu devido a uma série de acidentes. Em meados de 1977, Liza foi aceita na Escola de Jornalismo da Universidade de Colômbia. No entanto, ela recebeu uma oferta de emprego interessante. O fundador e presidente da Royal Jordan Airlines ofereceu a Liza um cargo de chefia de um departamento da Royal Jordanian Airlines para coordenar o planejamento, projeto e manutenção das instalações da companhia aérea na Jordânia e em todo o mundo. Liza aceitou esta oferta e esta decisão mudaria sua vida. Em abril de 1977, o pai de Liza levou-a para conhecer o rei Hussein. Durante a audiência, o rei discutiu questões de trabalho com a garota. Eles gostavam um do outro e saíram para almoçar juntos no dia seguinte. O rei começou a cortejar Liza uma semana depois e a convidou para passar um fim de semana em Aqaba com seus filhos e amigos. Depois disso, eles passaram algum tempo juntos regularmente em sua residência, assistiam a filmes juntos e andavam de moto e helicóptero, mas acima de tudo gostavam de se comunicar e compartilhar seus sentimentos. O romance deles desenvolveu-se rapidamente, e até rápido demais, considerando que o rei Hussein havia perdido recentemente sua amada esposa. A rainha Lia morreu em fevereiro de 1977 e em abril do ano seguinte, o rei marcou um encontro com o pai de Liza, onde declarou abertamente sua intenção de se casar com ela eita e agora. A jovem americana estava apaixonada pelo rei, mas não foi fácil para ela concordar porque o rei era 16 anos mais velho e tinha 9 filhos. Além disso, após o casamento, ela teve que se tornar muçulmana e mudar completamente de vida. Em seu livro de memórias de 2003, Leap of Faith, Memoirs of an Unexpected Life, ela escreveu: "Não negarei que a ideia de ser sua quarta esposa, ou a quarta esposa de qualquer pessoa, era preocupante para mim." No entanto, ela concordou, e em junho de 1978, eles celebraram o casamento. O evento aconteceu no Palácio Zahan, em Amman. Antes da cerimônia islâmica tradicional, Liza se converteu ao Islã e foi nomeada Noor al-Hussein, que significa a luz de Hussein. Após a tradicional cerimônia, ocorreu uma grande celebração, com a presença de 500 convidados, a elite mundial. Após o feriado, o casal entrou em uma limusine e partiu em lua de mel. Liza Najib Alabi recebeu o título de rainha e se tornou a primeira rainha de um país árabe nascida nos Estados Unidos. Para isso, ela teve que renunciar à cidadania americana. Minha nossa, que corajosa! Ela também precisava constantemente de guarda-costas porque o rei Hussein sobreviveu a mais de 25 tentativas de assassinato. Minha nossa! Nunca me imaginei, nem aspirei ser, membro de uma família real. Eu queria estar no corpo da paz, não como uma princesa. Ela disse em uma entrevista. O povo jordaniano tinha sentimentos conflitantes em relação à nova esposa do rei. Algumas pessoas eram céticas em relação a ela, acreditando que uma mulher ocidental nunca seria capaz de pertencer à Jordânia. Outros sabiam de suas raízes árabes e ficaram felizes porque o rei conseguiu encontrar um novo amor depois de perder sua esposa anterior. Mas a jovem rainha Noor realmente conquistou o coração de muitas pessoas. Em primeiro lugar, ainda no casamento, ela encantou os convidados com seu gosto requintado. Seu vestido de noiva e penteado surpreenderam a todos. Os jordanianos também simpatizaram com Noor quando souberam que ela havia adotado os filhos do rei de seu casamento anterior. Noor estabeleceu boas relações com os filhos da falecida rainha Lia e assumiu a gestão da casa real. Quando me casei, fiquei muito tocada, emocionada e encorajada pelo fato de ter sido tratada como uma árabe que retornava, e não como uma estrangeira que chegava e se instalava, disse ela. A rainha Noor deu à luz um filho, Anzarra, 2 anos após o casamento. Um ano depois, nasceu seu segundo filho, Ashim. Mais tarde, 2 filhas nasceram na família, Princesa Iman e Princesa Raya. Ao contrário dos temores de muitas pessoas que acreditavam que Noor,
que cresceu como cristã, seria uma estranha na Jordânia, ela ganhou uma influência significativa. Graças ao seu avô sírio, muitos a consideravam não uma estrangeira, mas uma árabe que regressou ao seu país. Após o nascimento de seus filhos, a rainha Noor envolveu-se ativamente no trabalho social. Graças a ela, surgiram programas inovadores para mulheres e jovens na Jordânia. Em 1979, ela fundou a Fundação King Hussein, que ainda está envolvida em questões vitais como educação, medicina, cultura e cuidados de saúde na Jordânia. A rainha Noor tornou-se conhecida pelo seu trabalho filantrópico, incluindo a defesa das crianças, a promoção da paz e a remoção de minas terrestres, a proteção do ambiente contra as alterações climáticas e a defesa da compreensão intercultural. A rainha Noor também acompanhava o marido em todos os lugares e o apoiava em tudo. Durante o casamento, o rei e a rainha eram quase inseparáveis. Ela ficou ao lado dele em eventos cerimoniais e atividades políticas. Eles pareciam tão felizes juntos. Este casamento foi o mais alegre e mais longo da vida do rei da Jordânia. Eles viveram juntos por 21 anos. E eles poderiam ter vivido ainda mais se uma doença terrível não tivesse tirado a vida do rei. Em 1992, King Hussein foi diagnosticado com câncer e foi submetido a uma cirurgia na clínica em Minnesota para remover o câncer do uretere e do rim esquerdo. O rei lutou contra uma doença grave durante 7 anos. Todo esse tempo, ao lado dele estava sua amada esposa, que era um apoio confiável. A doença os aproximou ainda mais. Em 1998, o rei voltou à clínica para receber tratamento de câncer linfático. Ele também recebeu um transplante de medula óssea, mas seu corpo rejeitou o novo órgão. Estava claro que não havia mais esperança. O rei estava desaparecendo gradualmente. A este respeito, surgiu a questão da sucessão ao trono. A rainha Noor, que naquela época tinha enorme influência na Jordânia, é claro, sonhava que seu filho mais velho, Anzarra, se tornaria o próximo herdeiro do trono, ou pelo menos o príncipe herdeiro. Isso a ajudaria a manter o poder mesmo após a morte do rei. Na verdade, antes da sua morte, o rei Hussein negou que o seu filho mais velho da rainha Noor, o príncipe Anzarra, se tornasse príncipe herdeiro, e o seu filho mais velho da princesa Muna, Abdullah II, se tornasse herdeiro do trono. No entanto, após a morte do rei em 1999, a posição da rainha Noor foi abalada. Abdullah II chegou ao poder com sua esposa, a rainha Rania. 5 anos após a morte de seu pai, Abdullah privou seu irmão Anzarra do título de príncipe herdeiro sob o pretexto de que este título supostamente limitava sua liberdade. É claro que era do interesse de Abdullah nomear seu filho como príncipe herdeiro, o que ele fez então para evitar rivalidade com seu irmão. A rainha Noor perdeu toda a esperança de que os seus filhos consigam ganhar o poder na Jordânia. Ela manteve o título de rainha, mas agora a rainha Rania tornou-se a primeira dama de fato da Jordânia. Duas rainhas não conseguiam conviver no mesmo palácio, então Noor teve que deixar o país, embora continuasse a trabalhar em nome de inúmeras organizações internacionais. A posição da rainha Noor ficou ainda mais abalada depois que seu filho mais velho, Anzarra, foi colocado em prisão domiciliar em 2021 e perdeu o título real por criticar o governo jordaniano. A rainha Noor, é claro, apoiou o filho e tinha certeza de que essas acusações eram falsas, orando para que a verdade e a justiça prevaleçam para todas as vítimas inocentes desta calúnia perversa. Deus os abençoe e os mantenha seguros, escreveu ela em seu Twitter. Esta situação prejudicou o relacionamento da rainha Noor com a família real governante da Jordânia. Ela nem compareceu ao casamento do príncipe herdeiro Hussein em 2023. Noor teve que deixar a Jordânia, que se tornou seu país natal, e agora ela mora nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ela tem acomodação em Londres e em sua residência de campo, Buckhurst Park, perto de Winkfield, em Berkshire, e também em Washington. Hoje, a rainha Noor tem 72 anos, mas participa ativamente da vida pública apesar da idade. Ela ainda é uma humanitária global e defensora aberta da compreensão internacional. Hoje ela também é avó de 12 netos. Após a morte do marido, ela nunca mais se casou. Até hoje, ela continua a guardar a memória dele.
Ela às vezes publica fotos do rei Hussein em suas redes sociais, que costuma assinar com mensagens de amor. Em seu livro best-seller Salto de Fé, Memórias de uma Vida Inesperada, a rainha Noor descreve a devoção que ela e o rei Hussein compartilhavam como mágica. Você não procura por isso, amor, ele encontra você, disse ela. E isso me encontrou através dele, e sou muito abençoado por isso. Mesmo 24 anos após a morte do marido, ela ainda o ama. Você não acha que isso é muito comovente? Gratidão por assistir. Não esquece de deixar seus comentários, é muito importante. Deixa seu like e se inscrever em nosso canal.